A Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é A Serpente, de Aloysio Azevedo. O primeiro escritor profissional que viveu exclusivamente de sua produção literária por 15 anos, precursor do naturalismo no Brasil. No final a gente vai falar mais sobre ele e sobre esse conto. Vamos descobrir quem que é essa serpente aí. Boa leitura! A Serpente, de Aloysio Azevedo. João Brás foi jantar a Santa Teresa com o seu amigo Manuel Fortuna, como costumava fazer invariavelmente todos os domingos. Eram ambos do comércio, João guarda-livros e o outro estabelecido com uma loja de alfaiate. Grisalhando já entre os 40 e os 50, não tinham eles todavia 20 anos quando se conheceram. E essa longa amizade jamais fora perturbada pelo menor atrito de caráter. "A paz dos anjos seja nesta casa!" exclamou João Brás no tom risonho e tranquilo com que, ao chegar aos domingos à casa do velho amigo, dizia sempre e sempre essa mesma frase. "Bons ventos o tragam, compadre", respondeu Manuel, estendendo-lhe a mão. "Como tem passado? E minha filhada, como vai?" "Sem novidade, graças a Deus. Lá foi, mais o marido e os filhos, visitar a sogra na Piedade. Naturalmente, só voltam amanhã no trem das 9h30. Dona Maria, já sei, está lá dentro?" "Está. Vai entrando, compadre." E o guarda-livros enfiou sem cerimônia até a cozinha, para ir entregar a Dona Maria, que lá estava às voltas com o jantar e com a cozinheira, os pacotes de doces e frutas que ele trazia pendurados na mão esquerda. Abraçaram-se formalmente entre as palavras e os risos do costume. João Brás era viúvo já pela segunda vez. Do primeiro matrimônio, ficara-lhe uma filha que, pelo batismo, o fizera compadre de Manuel. E depois, 18 anos mais tarde, lhe deram um lindo casal de netos, agora constituídos no alegre enlevo da sua velhice. Aqueles jantarinhos domingueiros em casa do amigo tinham para ele o irresistível encanto do mais velho hábito de sua vida. Mal cumprimentava os donos da casa, trocava a sobrecasaca por um rodaque de linho branco e estendia-se numa cadeira de balanço sob as árvores do jardim, à espera que o chamassem para a mesa. O cozido, o vinho virgem e os motivos da conversa entre os três eram quase sempre os mesmos. Depois do café, os dois compadres armavam sobre as pernas o tabuleiro do gamão e enfiavam partidas até às 10h30 da noite, enquanto Dona Maria se arranchava lá fora com as famílias da vizinhança, fazendo roda à porta da chácara ou passeando pelas aproximações da casa. Manuel, todavia, não era casado com a sua companheira. Tendo aos 30 anos a recolhido como empregada para lhe tomar conta da casa, da despesa e das roupas brancas, deixou-se afinal entrar passivamente no inventário dessas coisas e ela acabou por tomar conta também dele. Quando deram por si, estavam unidos pela mais legítima ternura e estavam conviventes no mais perfeito pé de igualdade. Dona Maria era honesta por índole, era sadia e limpa. O negociante sentiu-se bem ao lado dela e deixou-se ficar. Terminado o jantar, Manuel foi, como de costume, buscar o gamão. E assentados, um defronte do outro, dispuseram-se os dois amigos à pachorrenta campanha, trocando logo as primeiras facécias e as primeiras risadas de todas as suas inumeráveis partidas. "Mas então, compadre", interrogou João, armando o jogo. "Afinal, o que me diz você do que falei outro dia a respeito de Dona Maria? Está resolvido a..." "Ai, mal, já aí vem você com a mania. Tardava-me essa cantiga. Ora, para que lhe havia de dar?" "Mania não, homem de Deus. É tudo que há de mais razoável e de mais justo. Dona Maria é uma senhora séria. Você não tenciona separar-se dela. Por que, pois, não se casam logo? Seria mais bonito." "Mas por que diabo hei de me eu casar se somos felizes assim como vivemos há 13 para 14 anos? Nunca até hoje nenhum de nós dois pensou em semelhante coisa.
As nossas relações de amizade não podem ser mais limitadas e modestas. Ela não tem pretensões e eu, cá pelo meu lado, nada espero nem desejo fora do meu canto, onde vivo em boa paz, graças a Deus. Quando queremos sair, saímos, vamos ao teatro, vamos ao passeio público, vamos a toda parte, ninguém repara em nós. Porque então, hei de eu agora tirar-me dos meus cuidados e casar? Não o dirá você, seria mais bonito. Ora, deixe-se disso, compadre. É uma questão de moral. Então, seu João, eu sou homem imoral? Por quê? Não digo isso, mas se tivéssemos filhos, vá, convenho que seria de vantagem o casamento. Mas se até hoje eles não vieram, é natural que nunca mais venham. Não, compadre. O seu casamento com Dona Maria não é só um ato de moralidade, é também um dever de gratidão e é bom cumprimento de justiça, pois então uma mulher, uma senhora, dedica-se durante 14 anos a um homem, procedendo sempre com a mais severa honestidade, ajudando-o na vida, tratando dele, aturando-o, enfim. E ao cabo de todo esse tempo, ele se não resolve fazer por ela um pouco mais do que no primeiro dia das suas relações? Não, não é justo, seu compadre. Tenha paciência, mas não é justo. Homem, sabe de uma coisa? Não falemos mais nisso. Você, quando mete a cabeça para um lado, não há meio de tirá-la daí. Pois não falemos, não falemos. O meu protesto, porém, fica de pé. Não falemos, mas no domingo seguinte, durante o joguinho, o compadre João Brás voltou à carga e acrescentou as novas escusas do amigo. Nas suas condições dizem os homens geralmente a mesma coisa, e afinal acabam sempre casando à última hora, quando a mulher está a despedir-se da vida, e já nada aproveita por conseguinte com a tardia resolução do seu ingrato companheiro, ao passo que esse mesmo ato de justiça praticada antes, em pleno gozo da existência, seria um honroso motivo de verdadeira felicidade para ela. Ora, deixe-me em paz, compadre. Deixe-nos viver como vamos vivendo e preste mais atenção ao jogo, senão prego-lhe um gamão cantado. Pois vivam. Continuem a viver seguros pela mão esquerda, mas eu cá ficarei com o direito de revoltar-me. Se um dia, em caso extremo, resolver-se você ao cohonestar a sua união com Dona Maria, Manuel soprou com mais força e arregalou as sobrancelhas, dando silenciosa cópia de quanto fatigava aquela torturante catequese, e continuou a jogar sem dizer palavra. O outro prosseguiu, distraído do jogo. Além disso, é que pode você morrer de um momento para outro, sem ter tido tempo de pôr em ordem os seus negócios, e a pobre senhora ficar para aí desamparada no mundo. Você tem parentes em Portugal, até irmãos, se eu não me engano, pois saiba então que mesmo com testamento, esta casa e o que você possui no banco há de tudo parar em poder deles, arriscando ficar Dona Maria sem ter onde cair morta e precisando na velhice andar pelas esquinas a pedir por amor de Deus um bocado de pão para matar a fome. Vamos lá, isso lhe parece justo, seu compadre? Oh, não diga isso, criatura, que você me aperta o coração, ora já se viu. Pois é cumprir com o seu dever, homem. Case-se por uma vez. E, como Dona Maria nesse momento entrava no passeio, o moralista levantou-se, deixando o tabuleiro do gamão sobre as pernas do parceiro, e foi ter com ela para lhe dizer a queima-roupa. Estive agora conversando com o compadre a seu respeito, Dona Maria, mas isso é um cabeçudo de marca. Pergunte-lhe pelo que lhe falei e ajude-me também pelo seu lado. Manuel soltou uma gargalhada. Sabes tu qual é agora a mania do João? Disse ele, voltando-se para a companheira. É casar-nos. Ora, já se viu para que ele havia de dar e não me largo teimoso. Não me fala noutra coisa. E não lhe parece que eu tenho razão? Perguntou João Brás, dirigindo-se por sua vez a Dona Maria, que os escutava imóvel, sorrindo em silêncio. Ah, respondeu ela com doçura. Eu estimaria, isso com certeza, para que negar? Casada sempre é outra coisa. Pode uma mulher andar de cabeça erguida e pode mandar em voz alta, porque manda no que é seu. Mas, cá por mim, em boa hora eu diga, dou-me por muito feliz em ter Deus me chegado para um homem como seu compadre,
e nada exijo nem reclamo, porque muito já é o que ele faz por mim e pelos meus. E não dói a você a consciência, seu Manuel? Exclamou João Brás com a voz tragicamente comovida, estendendo o braço e derreando para um lado a cabeça. Não dói a você a consciência ao ouvir estas palavras, que são a expressão pura da virtude, da resignação? Pois bem, rosnou Manuel quase vencido. Havemos de ver. Não! Replicou o outro energicamente. Havemos de ver é uma promessa de caloteiro. Você o que não quer, já sei, é incomodar-se. Pois eu me encarrego de tudo. Amanhã mesmo trato dos papéis, está dito? Sim, veremos amanhã. Não. Já daqui não saio sem autorização para correr os banhos. Quando me meto numa coisa é assim. O caso é estar convencido da justiça e da razão. Mas que desensofrimento, que sangria desatada! Exclamou Manuel. Irra, parece que você vai salvar o pai da forca. Nada, meu amigo. O que se tem de fazer, faça logo. O pão endurece de um dia para outro. E lá, senhora Dona Maria, ajude-me a arrastar este egoísta. Segure-o pelos ombros, que eu o seguro pelas pernas, e despejemos com ele do terraço abaixo, se não nos autorizar já a tratar amanhã mesmo dos papéis do casamento. Pois com 1 milhão de raios, vociferou afinal o perseguido, fugindo ao terrível compadre, que por pilhéria o agarrava já pelas pernas. Arranje você lá os papéis que quiser, arranje o diabo, mas deixe-me em paz e nunca mais me fale em semelhante coisa. Apre! Pode gabar-se, meu caro, de que é uma serrazinha de primeira força. Nunca vi coisa igual. Ora, bravo! Aplaudiu João, batendo palmas. Até que afinal você provou que é um homem de bem. Venha de lá este abraço. E quanto à senhora, os meus parabéns de amigo sincero. Amanhã mesmo trato dos papéis. Mas olhe lá, seu João, atalhou o outro, segurando-lhe o braço. Observo-lhe que não estou absolutamente disposto a prestar-me ao ridículo nesta idade. Só consinto no casamento se esse for coisa muito íntima, muito em segredo, sem festas, nem convites e nem nada de barulho. Homem, volveu João Brás, o casamento faz-se de madrugada, um dia desses, na competente igreja, sem que ninguém tenha que meter lá o nariz, e depois ficam vocês casados e dignamente unidos para sempre. Podemos jantar, nós os 3 juntos esse dia, o que, para não alterar a praxe, bem pode ser num domingo, hein? Que lhes parece? Bom, assim vá lá, cedeu Manuel. Fica então marcado para o domingo que vem? Pois marquem lá para domingo, irra! E assim foi. No domingo seguinte, Manuel levou Dona Maria à igreja de sua freguesia e voltaram de lá marido e mulher, graças a João Brás, que tinha tudo despachado, com uma expedição capaz de envergonhar ao mais ativo agente de casamentos. O jantar, já se vê, foi melhor nesse dia e regado mais copiosamente. Dona Maria mandou matar peru e recebeu de mimo um leitão assado. Fez doces e comprou frutas e flores. Manuel, à tarde, admirou-se de ver entrarem-lhe pela sala algumas vizinhas com trajos de festa, acompanhadas pelos parentes, e não se pôde furtar a parabéns e abraços que lhe faziam torcer o nariz. Aquele compadre João Brás era o diabo. Afinal de contas, tudo aquilo estava fora do programa. Manuel principiava a arrepender-se do que tinha feito e parecia já menos alegre que nos outros dias. Dona Maria, essa, pelo contrário, estava radiante e mostrava-se mais empertigada, mais dona de casa. À mesa falou aos convivas com um ar empantufado e senhoril, que ninguém, ainda menos Manuel, até ali lhe conhecera. Contudo, o bom homem, apesar de deveras contrariado por sair dos seus velhos hábitos, não se queixou. E, mal terminados os fervorosos brindes da sobremesa, foi pachorrentamente buscar o tabuleiro do gamão e armou-o sobre os joelhos no lugar do costume, assentado defronte do vitorioso compadre. Dona Maria acabava nesse instante de assomar à porta da sala, palitando os dentes. Ao ver o marido, que armava a primeira partida, exclamou:
Também vocês são terríveis com esse infernal gamão. Oh, nem mesmo no dia de meu casamento e com visitas aqui deixam o diabo do jogo. E arrebatou das pernas dos 2 parceiros o tabuleiro, com os dados, as pedras e os copos de couro que se espalharam pelo chão. João Brás soltou uma risada, supondo que aquilo era simples gracejo, mas Dona Maria acrescentou de cara fechada e com voz dura: "Ó senhores, que diabo! Deixem-se dessa sensaboria uma vez ao menos, tenham um pouco em conta o dia de hoje." E afastou-se, muito escamada, sacudindo os quadris e abanando-se com o leque. Os 2 compadres, assentados um defronte do outro, como se fossem agora jogar o sisudo, olharam-se sem ânimo de proferir palavra. E assim que se pilharam a sós, Manuel segredou ao amigo: "Você viu, compadre? Você viu o pano da mostra?" João não respondeu e Manuel murmurou, sacudindo a cabeça: "Pode ser que me engane, e Deus o queira, mas suponho que para sempre me fugiu da casa a tranquilidade." E tinha razão o pobre homem. Tais coisas se foram sucedendo em casa dele que Manuel, meses depois, surgiu um dia no escritório do amigo e atirou-se numa cadeira esbaforido de cólera. "Que houve de novo, compadre? Que mais lhe aconteceu?" perguntou o guarda-livros. "Foi você quem se carregou dos papéis para casar-nos, não é verdade?" bramiu o negociante. "Pois, meu amigo, trate agora dos papéis do divórcio, porque este que aqui está nunca mais porá os pés na casa em que estiver aquela fúria. Nunca mais, ouviu?" E aquele homem, até aí tão pachorrento, tinha agora uma catadura de tigre, assanhado e dardejava ferozmente o guarda-chuva, ameaçando quebrar os globos das arandelas do gás. "Arre, arre!" berrava ele. "Vá para o inferno e o diabo que a ature." "Mas, compadre, reconsidere, escute. Você está fora de si, homem." "Não!" berrou Manuel, esbugalhando os olhos e rilhando os queixais. "Não, com 1000 raios. Se me aproximar daquele demônio é para estrangulá-lo. Não volto a casa. Não quero ser assassino." "Mas o que mais houve, compadre?" "Que houve?" E o infeliz soltou uma galhada satânica. "Que houve? Vá lá à casa e veja o estado em que deixamos tudo. Vá ver." E esse foi A Serpente, de Aloysio Azevedo. Quem tava na dúvida se casa ou não, né? Ouviu esse conto, não casa mais. Meu Deus, pra mim esse conto é uma grande sátira, claro, sobre o casamento, mas também sobre a amizade. A gente vai falar desse amigo sabichão aí. Amigo, na verdade. Ele que é a serpente. Pois é, dá pra fazer essa interpretação também, né? Sim. Não é impossível. Mas então, o que você achou? Ficou com medo de mulheres depois disso? Isso muito me preocupa. Não, eu já tô casado, né? Então já... Muito bem casado, né? Então já fiz a decisão, então agora não tem mais volta. Então, Era pra eu falar alguma coisa nesse momento. Tô esperando você falar. Então, passou aquele momento em que ele falou, como é que é? Eu anotei aqui. Você viu o pano da mostra? Já passou o teu pano da mostra? Não foi ruim assim? Não foi. Mas é muita sátira mesmo, assim. Dá pra imaginar que ele era... depois a gente vai falar, né, dele, do irmão dele um pouco, né? Dos 2 Azevedos ali. Que era quase como se fosse o stand-up da época, né? Os comediantes da época, que eles faziam esse tipo de comédia pela literatura, né? Sim. A gente falou no começo que o Aloysio Azevedo foi o primeiro escritor que viveu da sua produção literária por 15 anos, né? Então, realmente, ele também, no comecinho da carreira, colaborou com jornais, periódicos, era também caricaturista, mas escreveu muito. E a gente vai falar logo mais como, né? Que ele transformou nesse ganha-pão, assim. Sim, mas e aí ele começou, né? Ele indo na casa do amigo, sempre com as rotinas, né? Sempre as mesmas... A vida é boa assim, né? Estamos aproveitando aqui, a gente gosta da companhia um do outro, gosta de jantar, jogar gamão depois.
E daí, né, começou o amigo a bestemar ele, né? Pra casar, pra ele casar, porque ela merece, né? Ela merece. E, né, você vai imaginando que vai capaz de dar certo, né? Então temos essa narrativa em terceira pessoa, né? Esses dois amigos que você bem falou ali, você estava já situando. Um, então, é guardador de livros, né? O outro é comerciante. E a gente inclusive, tem... o autor, né, foi guardador de livros, né? Depois a gente vai chegar. E caixeiro também, né? Legal a gente falar desse começo dele. Então, ele falou por conhecimento de causa um pouco, só que foi a vítima da história, foi Ah, não, foi o guardador de livros, foi quem provocou tudo. Sim. O comerciante que foi a vítima. Eu achei muito legal essa brincadeira do Manuel e da Maria. Então, que é o casal. É Manuel Fortuna, né? Fortuna. E a Maria, que é a mulher dele. E o amigo que fica cutucando é o João Brás. Maria, né? Depois virou a Maria Fortuna. E a Fortuna foi pra ela. Ficou muito afortunado e virou uma serpente. Então, a gente tem esse jantar domingueiro bem legal. E isso remete ao que a grande escola, né? Que o Aloysio Azevedo foi um representante, que é o naturalismo. Sim. Então, é algo que acontece naturalmente, né, na vida das pessoas, de visitar umas às outras, né, passar esses bons momentos. Então, até ali tava tudo certo. E a sequência da narrativa também é algo muito natural. Eu esperava que ia demorar mais tempo pra, né, acontecer, tudo virar de cabeça pra baixo, mas... Foi no dia do casamento. Foi ali na noite da festa, né? O coitado lá começou a ver as visitas chegando. Mas ele não queria. Já tava estranho ali, né? Daí eles sentaram pra jogar o gamão, daí ela puxou o tabuleiro com tudo, né? E o outro achou que era piada, né? Isso também foi engraçado. Eu achei engraçado essa cena dos dois desolados se olhando, mas vamos fazer o que agora que ela tirou o tabuleiro? Sim, daí depois o amigo teve que, né, fazer os papéis do divórcio, né? Agora que você me arrumou isso, agora resolva e faz os papéis do divórcio. Esse movimento, né? Essa mulher te cuida, ela te atura, você tem que fazer o bem pra ela e casar com ela, né? Sim. Ai, gente, essa amizade... Sim, bem engraçado o conto e né, não falando negativamente isso, mas superficial, assim, né? Um conto pra você... se divertir ali. Claro que a gente falou, né? Quem que é a serpente? Será que é a mulher ou foi o amigo que empunhou o outro amigo? Não, eu acho que é mais a mulher mesmo, né? Sim, mas é um conto, assim, de superficial, né? E pra você fazer essa leitura mais descontraída, claro. E que não foi só com base disso, né? A carreira do Aloysio Azevedo, né? Ele fez muita coisa de grande profundidade também na vida dele, que a gente vamos já entrar na biografia dele. Eu só quero concluir uma coisa aqui. Eu achei que a forma como ele conduziu a história, né? Que ele criou essa relação dos dois amigos, ele fez uma coisa que... serve pra gente pensar bastante. Ele fez o amigo sentir peso na consciência de não se casar. Então, você se lembra alguma vez na sua vida que você passou por uma situação dessas, de alguém te colocar contra a parede de tal forma que fez você ficar com esse peso na consciência e tomar uma atitude que você não estava predisposto a tomar? Então, tudo isso é muito do naturalismo. Por pressão, né? Por pressão. Sim. Eu vejo você fazendo isso. Às vezes tem amigos... Olha, gente, revelações desse episódio. Tem casal de amigos, daí você chega, mas quando vocês vão casar? E quando que vai vir os filhos? Mas é tudo brincadeirinha. Meu Deus, a minha meia-culpa, vou ficar bem quieta. Vamos encerrar a discussão do conto, vamos falar da vida do autor. Eu vou acabar me complicando aqui. Gente, eu não sou uma má pessoa, você vai fazer eles pensarem que eu sou uma má pessoa. Não, mas daí se né, os dois casarem e tiverem filhos, vai ser sempre uma coisa boa, né? E tem uma outra coisa legal, que o casamento deles já foi no domingo seguinte. Até isso me trouxe uma curiosidade. Eu fui pesquisar se existe algum agouro quanto a casar no domingo. E pelo contrário, só tem argumento feliz, assim, para os casamentos serem realizados no domingo. Sim. Então, não, ele não brincou com isso, assim, de fato sério. Mas vamos lá, então. Vamos falar, então, sobre a vida do Aloysio de Azevedo. Sim, ele era muito engraçado, né? Muito comediante quase, né? Mas a vida dele e a obra dele foi muito além disso, né? A gente vai falar sobre os dois romances principais dele, que é o Cortiço, né? E o Mulato. outro fala ali de questões raciais e
política, né? E também tem Casa de Pensão, que é bem emblemático. Isso, Esses três, eles entram numa corrente... Os teóricos definem, às vezes, a escritura do Aloysio Azevedo em 2 momentos. Ele conseguia fazer essa parte, assim, mais conteudista, né, de conteúdo, com esse debate que você comentou aqui, o Mulato, o Cortiço, Casa de Pensão, e ele tinha a escrita para as massas, né? E esse conto, ele caracteriza como entretenimento, essa escrita para as massas. Claro, porque até porque deve ter saído num folhetim, né, provavelmente, um jornal, assim. Agora, é interessante falar que nesse mesmo livro tem um outro conto que eu tô morrendo de vontade de trazer aqui, só que ele é longo, ele tem mais de 1 hora, que é O Demônio. Demônios, na verdade não tem o na frente, é Demônios. Tá no mesmo livro que é Pegadas, que saiu em 1897. É um conto espetacular. E uma outra obra do Aloysio Azevedo que eu gosto demais, assim, que é encantadora, que eu quero que você leia, já falei desse texto pra você, é A Mortalha de Alzira. Ah, sim. Que brinca com vampiro também. Nossa, é esplendorosa. Ele escreveu uma porrada de coisa. Ele escrevia muita muito, coisa, né? Ele demais. tem diversos estilos, assim. Claro que ele fica consagrado por uma coisa ou outra. Mas pelo que eu vi, a biografia dele é bem vasta, assim. Ele escrevia muito, assim, bem ativo. E ele ficou realmente conhecido. Foi ele que inaugurou esse movimento naturalista no Brasil. Ele recebeu influência do português, essa de Queiroz, e do francês Émile Zola. Então a gente tem essa... Émile, né, na verdade. Émile Zola. A gente tem essas influências sempre, né, vindo da Europa ali, para os escritores brasileiros. Sim. Mas aí ele fez uma coisa chamada realismo-naturalismo, ou naturalismo realista, que é algo bem interessante, mas sempre falando da vida real. O Touro Negro, né, que a gente trouxe aqui. A gente tem o Touro Negro. Lá no começo da nossa trajetória. Lá no começo do podcast, mas ainda é um dos meus favoritos. É muito imersivo. Pra mim também. Pra você, ouvinte, que ainda não ouviu o Touro Negro, ele narra, assim, uma tourada, né? Que existia muito na época, e ele narra essa luta do toureiro, né, com o touro, e é bem intenso, e acho que ali é uma marca bem forte do naturalismo, né? Exatamente. Porque até a gente deixa um aviso, né, antes de começar o episódio, se que você... era pesado, né? Que é um pouco pesado, assim, mas nossa, muito legal. É um daqueles que todos devem conhecer, ouvir, ler. É verdade, é um conto que evoca bem aquele conceito literário da catarse, né? Que a gente fala que é aquilo que te deixa... Meu Deus, isso aconteceu. Sim, se você tá na dúvida ainda, o que é o naturalismo mesmo, você vai lá e escuta esse conto que é melhor, né, você ouvir e que você vai entender bem melhor o que é, né, esse movimento. Se não me engano, salvo engano, tá entre os 10 primeiros episódios que a gente fez. Eu não lembro agora exatamente qual, mas foi bem do princípio. E então, quando ele nasceu, onde que ele nasceu, quem que foi ele? É maranhense, né? Então ele nasceu em São Luís do Maranhão em 14 de abril de 1857, bem ali no meio do século XIX. E ele viveu bastante tempo, ele morreu em 1913, né? Então ele cruzou os séculos ali e fez uma produção bem interessante. Sim. É bom a gente falar que tudo é natural na vida dele, inclusive esse cenário tão natural de que o pai dele era viúvo, a mãe dele era separada e o relacionamento dos pais dele era muito criticado pela sociedade em função disso. O pai dele era cônsul português, né? E eu acho que também ele era de uma família, assim, abastada, eu acho, até, né? Pelo que eu vi. Depois ele virou diplomata, enfim, ele estava dentro desse mundo, né? Ele mesmo foi diplomata e depois foi cônsul, né? O Aloysio Azevedo, no fim da vida, ele morreu como cônsul. Mas então os pais, né? O nome da mãe era Emília Amália Pinto de Magalhães, e o pai, então, era o Davi Gonçalves de Azevedo. Daí vem, então, o sobrenome, né? Aloysio de Azevedo. Sim. A infância dele já foi marcada, assim, por gostar de desenhar, de pintar. E, inclusive, ele começou ganhando dinheiro na imprensa como caricaturista, né? Começou trabalhando ali. Verdade, ele escrevia para jornais... Esses jornais de sátira política mesmo, né? Tem uns nomes engraçados, zigue-zague, Tirico-teco, sei lá. Fofão. E ele escrevia para esses jornais, e eu até pesquisei as caricaturas dele. E ele desenhava bem mesmo, e era super caricaturado. Então imagina esses bonecos com cabeção, assim, e o corpinho pequeno.
e sempre de teor político, então bem crítico, assim, da sociedade. Até vi umas até fazendo piada com religião, até. E... ele tinha, alguns escritos criticavam a posição da igreja, né? Então, inclusive, um momento da vida dele, ele fez os primeiros estudos no Liceu Maranhense, foi pro Rio com o irmão dele. A gente tem que falar que ele é irmão do Arthur Azevedo, a gente já trouxe contos aqui. Sim. Depois o pai dele morreu, ele volta pro Maranhão por um tempo, e essas publicações que você acabou de citar tornam insustentável a relação dele ali em Maranhão, ele tem que voltar pro Rio. Então porque a crítica... Ele ganhava dinheiro, né, com as caricaturas, era o ganha-pão dele, e enquanto desenhava ele escreveu todos esses romances aí e contos. No conjunto de obra, novelas, romance, contos, peças e crônicas. E o Arthur Azevedo, ele até chamavam ele, como é que é? Humorólogo? Era tipo a versão do comediante, né? Então, o irmão dele escrevia, assim, especificamente comédias, né? E especialmente peças de teatro. A gente já trouxe contos aqui, né? Quando Nasceu, Morreu e Viveu, Minha Inspiração é um. Eu sei que tem mais um que eu não tô me lembrando agora. Eu acho que é A Dívida, não é? A Dívida, exatamente. Então são dois contos bem engraçados. Que, né, São bons momentos, né, esses Azevedo. Trazem umas coisas divertidas, assim, pra gente pensar. Sim. Eles sempre ficam zoando alguma coisa, né? E eles foram juntos pro Rio de Janeiro, né? Então essa trajetória dos dois irmãos escritores também aconteceu junto. Trabalharam juntos já, né? É interessante, né? E eles tinham relação com outros escritores, principalmente o Arthur Azevedo, que era um pouco mais velho, né? Então eles tiveram, assim, esse trânsito literário muito bem feito, né? Pois é, mas é muito estranho, você olha, porque daí você pesquisa, né, o autor lá e vê a foto deles, e é aquela foto assim, tipo... Você tem que considerar que é século XIX, né? Alguém tá com uma faca nas minhas costas, aquela cara de né, bravo, assim, mas é como todo mundo tirava foto naquela época, né? Mas seria legal ver, assim, uma expressão de verdade, né, desses autores, que a gente sempre vê eles com aquela carranca, assim, porque era a forma de tirar foto. Então você vê que eles, escreviam só sátiras, né, e faziam zoeira com tudo. Daí você vê aquela foto, assim, meio que... Eu acho que esse cara foi muito inteligente. Quero fazer uma leitura do arco da jornada de herói que ele teve. Porque ali, em 1878, quando o pai dele morreu... Ele publicou no mesmo ano o primeiro romance, que se chamou Uma Lágrima de Mulher, que a crítica detestou, mas o público amou. Foi muito bem lido. Sim. Então, aí a gente vê a inteligência. Ele passou por um momento pessoal difícil, que foi perder o pai, mas ao mesmo tempo ele alavancou a carreira literária de uma forma inteligente, né? Que o que interessa é o leitor pro escritor, né? Sim, ele foi pro popular ali, né? E daí um ano depois, meio que pra calar a boca da crítica, sai O Mulato. 1879 é o romance que inaugura o naturalismo no Brasil, né? Então a gente já teve ali de cara esse equilíbrio, né? Entre o conteúdo e o diversão, né? Pras massas. Sim. Bem interessante e assim ele foi levando... Nossa, eu tô sofrendo hoje aqui. Tá derrubando as coisas. Foi levando por anos e anos, né? Foi levando por anos e anos todas essas escrituras. Então, acho muito interessante a gente realmente demonstrar, né? Que como era viver de literatura, de produção literária no século passado, né? E no retrasado, porque ele começou a publicar no 19 ainda. Sim. E era aquela coisa, né? Eu imagino que se fazer uma analogia... o que saiu nos jornais, né? Porque esses contos, muitos que a gente lê, saíam nos jornais mesmo, né? Sim. Era como se fosse a série ali na Netflix, né? E daí quando eles lançavam o romance, era como se fosse o filme lá, né? O blockbuster, né? Então eu imagino dessa forma, né? Então é natural que ele dê mais atenção, né? Sempre pro romance, assim, como essa peça maior, né? Esse conjunto maior. Gostei dessa tua reflexão, muito interessante. Essa tem que ir pros clipes. Muito bem, então é bom só a gente fazer esse compilado, né? Que ele, por um tempo, ele parou de escrever. Quando ele foi ser diplomata, ele foi viajar, na verdade. Foi ser diplomata, passou por vários países. Europa, América Latina. E daí ele chegou em Buenos Aires, né? Acabou já ficando como lá cônsul. Com o cargo dele, né? Casado com 2 filhos. Sim, foi lá que ele
que ele morreu, né? Foi lá que ele morreu. E depois, alguns anos depois, os restos mortais deles foram trazidos de volta para a cidade natal, em Maranhão. Sim, Maranhão. Sabe por quem? Quem? O Coelho Neto. Ah, é verdade, eu me lembrei. Eu li, na verdade, o Coelho Neto, que veio depois. Ele morreu, foi enterrado em Buenos Aires, né? O Aloysio Azevedo, e daí o Coelho Neto, ali, 6 anos depois, falou, não, vamos trazer ele pra cidade de Natal, e daí trouxe a urna funerária, né, pro Maranhão, e fizeram o enterro ali em Maranhão. Muito bom. Coelho Neto é alguém que eu quero trazer de volta. A gente só fez uma história dele num dos contos de Natal do ano passado. Sim, Coelho Neto muito lindo, né? É um escritor muito importante também brasileiro, né? Verdade, muito bem. Muito então bom, é isso. Né? Estamos aí com esse debate naturalista hoje bem interessante. Bem natural. Faz a gente pensar na vida da gente, né? Se for, olha, quanto tempo depois e repetem-se as cenas hoje, né? Sim, muito da existência humana, né, do comportamento, então. É inerente. Ainda é muito atual. A escrita, né, se você ali pegar esse mesmo conto e colocar na linguagem moderna, você diz que foi escrito, né, por esses falar dias em atrás. linguagem, eu narrei um pouco umas falas meio puxando, assim, tipo novela. Tipo como se estivesse dando de dedo, assim. Sim, mas ficou bem legal. Bacana. Então, E a coisa mais legal é que tem a apoiadora nova essa semana. E a gente vai mandar um super abraço pra ela. Nós temos apoiadora nova aqui no Leitura de Ouvido, que é ela, a Kênia Garcia Bento Torquato. Que nome lindo, mulher. Adorei que você tá com a gente agora. Todos os episódios vou falar o seu nome, assim, com muita entonação. E se você quiser nos apoiar também, entra lá em apoia.se/leitura de ouvido, que você pode nos apoiar desde R$5 mensais até o valor que o seu bolso eu até fiz um post essa semana, tipo, a partir de $1, né? Menos até que $1. Não dá pra comparar com R$5. Não compara com dólar, senão as pessoas já se assustam. Então, a partir de R$5 você já nos apoia lá e ajuda a gente a fazer um podcast ainda mais evoluído, né? A gente continua evoluindo sempre com os nossos apoios aí. A gente tá muito feliz com esse projeto rodando dessa forma. Então, vamos lá. Kênia Garcia Bento Torquato, Anderson Luiz Fernandes, Bibiana Dana, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lubi, Denis Roberto da Silva Petuco, Letícia Lemos Grit, Lilian Reinert, Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquesi, Sérgio Rico da Luz, Silvia Schmidt e Zenilda Ribeiro. Muito Nossa, obrigada. Quanto nome, né? Quanta gente nos apoiando, tá começando a ficar lindo. Bem grande essa lista, a gente tá curtindo bastante, né? Pra Tá caramba. muito legal. Então tá bom, obrigado por você ficar até o final com a gente, por aprender sobre Aloysio Azevedo. O naturalismo. Isso, e a gente te vê na próxima leitura. agora Acertei!